legal. Para a gente aqui discorrer, qualquer coisa vocês me interrompem aí, e o Arthur, como sempre, vai nos ajudando aí na questão de projeção, para a gente falar um pouquinho. Nós vamos conversar, na verdade, a respeito de oração. E você vai falar, poxa, mas oração, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver com a nossa vida cristã, tudo a ver com a Bíblia, tudo a ver com esse livro, que, se Deus permitir, esse livro vai compor um box com outros 5 livros, pois cada um deles, eu estou abordando os 5 livros do Saltério, nesse aqui é o primeiro, e foi assim, bem extenso, bem trabalhado, para ser uma coisa agradável na leitura, como forma devocional, e eu vou falar um pouquinho mais aqui na sequência, mas o que nós vamos conversar, desculpa, basicamente hoje, é sobre vida de oração, falando na forma que foi abordado aqui nesse livro, que muitos de vocês aí, claro, terão ele em mãos para poder usufruir. Então, primeiro que eu queria conversar assim com os irmãos é assim, ó, falar que tem oração que funciona e oração que não funciona, chega a ser meio estranho, porque toda oração verdadeira, e existe oração verdadeira e oração não verdadeira, toda oração verdadeira, ela funciona. Eu estou partindo do pressuposto que uma oração verdadeira, ela parte de um filho para o pai. Então, se alguém é filho de Deus, remido pelo sangue de Jesus, perdoado dos seus pecados, filho de Deus, ele ora, ele conversa com Deus e Deus responde essas orações. É óbvio que a resposta ela vem de quem a gente ora e não exatamente da nossa parte. Isso a gente sabe muito bem. Então, partindo desse pressuposto, um filho de Deus, quando ele ora, a oração dele funciona e Deus responde. O simples fato de orar, de ter alguém que nos ouve, já é uma resposta. O tempo da espera já é uma resposta. E é lógico o sim e o não, que vem depois aí no tempo devido. Mas então, para a gente entender isso, né, tem várias formas de oração e a Bíblia apresenta muitos exemplos de pessoas que oraram do seu jeito, mas oraram e falaram com Deus e as respostas, elas vieram. Isso antes da gente entrar propriamente aí no Saltério e falar um pouquinho aí desse livro, tá? Quando a gente olha, por exemplo, lá no segundo livro de Reis, no capítulo 3, ali conta a história do rei Jorão, filho de Acabe, e lá no versículo 10 é interessante que aparece uma oração dele, que é uma oração até meio cômica, é uma oração de uma única palavra com 2 letras. Ele fala, ai. É uma oração simples, mas é interessante que até esse ai dele em forma de oração, Deus ouviu, mandou que eles cavassem poços no lugar que não estava chovendo, que não tinha vento, não tinha nada, e Deus encheu aqueles poços de água, e o exército inimigo achou que era sangue, veio desprevenido e acabou perdendo a vida. Então tem oração simples, oração que se fala uma única palavra, tem oração que a gente fala com Deus em momentos de total irracionalidade. E quando isso acontece? Quando a gente sai daquela esfera da normalidade, quando a nossa oração é provocada por momentos de dor intensa, provocada pelo medo de alguma coisa grave, séria que aconteceu. E aí eu me lembro, por exemplo, de Moisés. Moisés, lá em Números capítulo 11, versículo 10, ele faz uma oração de medo com Deus. Quando ele diz assim, Deus, sozinho eu não sou capaz, eu não dou conta, como fala em bom mineirês, de seguir com essa proposta que tem para mim. Tem oração irracional que é feita no momento de muita angústia, e você vai se lembrar aí, lá em 1 Reis 19:4, quando Elias, ele se volta para Deus em oração, e ele dá aquele basta. Ele não dá um basta em Deus, ele dá um basta nele mesmo e diz, basta Deus, tira minha vida porque eu não sou melhor do que ninguém. Ele vinha de um momento de auge contra os profetas de Baal, e logo em sequência ele foi ameaçado por Jezabel, e aquilo provocou um verdadeiro rebuliço emocional, espiral emocional na vida desse profeta. E o próprio Jó, nos seus momentos ali de muita angústia, de dor, porque eu acho que ninguém na Bíblia, lógico, exceto Jesus, né, passou por tormentos tão sérios como o de Jó. Jó, ele diz, né, que melhor morrer do que viver daquele jeito que ele estava vivendo. Jó 7,15 mostra isso. É uma oração irracional, porque não é racional pedir a morte numa oração.
Mas é uma oração que funciona? Sim, no sentido de um filho de Deus falando com seu pai, e o seu pai respondendo. Jonas, vocês vão lembrar dele também, ele contraria Deus, ele, em vez de ir para Nínive, ele vai para Tarsis, aquela história toda, o grande peixe engole, traz ele de volta, aquela história toda. E ele, lá no capítulo 4, versículo 3, ele faz uma oração irracional, quando ele diz, né, era melhor morrer do que viver do jeito que eu estava, do jeito que eu estou, do jeito que eu estou vivendo. E ali, no caso dele, era uma contrariedade. Ele não estava feliz com o resultado da ação de Deus naquele povo, porque ele não queria a salvação deles. Eram inimigos antigos, eternos e cruciais. E me lembro também da Rebeca. A oração de Rebeca foi muito interessante, lá em Gênesis 27, 46, quando ela diz, eu prefiro morrer a ver meu filho casando errado. Olha que interessante, a oração de uma mãe. É uma oração irracional, mas é uma oração diante de um medo, diante de uma situação difícil, que a pessoa vem e abre o coração para Deus. Jeremias mesmo, lá em Jeremias 20, 17, quando ele ora, ele fala assim, por que que eu nasci? Qual o propósito de eu ter nascido? Não parece a mim nem a vocês uma resposta muito, uma oração muito racional, muito inteligente, muito menos uma oração piedosa. E no Salmo 38, que a gente vai falar um pouquinho do saltério hoje, 38:6, né? Davi, ele ora a Deus com o coração angustiado, ele sentia uma angústia tremenda dentro de si quando ele se propôs a orar com Deus. Mas sabe o que é legal, gente? Que todas essas orações, elas funcionaram. Todas elas foram ouvidas e tratadas por Deus do jeito dele que a gente vê no texto bíblico. É óbvio que os que pediram para morrer não morreram, pois não é muita sabedoria em pedir isso, mas sempre é sábio abrir o coração. Sempre é sábio falar o que sente, expressar a verdade daquilo que está no sentimento. E foi isso que eles fizeram. Eles não se esconderam, não falaram palavras bonitas, eles simplesmente disseram o que estava no coração deles. A oração deles foi, como é que eu posso dizer, funcional, aceita ou recebida por Deus, Deus se apiedou de todos eles, porque eles quebraram aqueles ritualismos, eles quebraram aquelas formatações, aquelas orações perfeitinhas, e talvez foi uma das poucas vezes na vida que eles oraram do fundo do coração. Essa é a oração que funciona, como a gente vai conversar bastante hoje aqui nos Salmos. Tem momentos na vida que a gente ora em profunda alegria, em momentos de extrema tranquilidade e paz, normalidade. Mas tem momentos que você ora, nem palavra usa, né? Que as orações são feitas em formas de lágrimas que escorrem aí dos olhos, né? E às vezes pessoas oram no mais profundo silêncio, contemplativo, às vezes sussurrando, falando baixinho com Deus por aquela situação. E eu gostaria de lembrar de um tipo de oração, né, que às vezes a gente ora até mesmo sem orar, que é aquelas orações que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis e por aí vai. E eu me lembro até de uma canção bem moderna, até interessante, o pessoal critica muito ela, mas ela tem uma coisa muito legal nessa canção, que ela diz assim, Deus não rejeita oração. Se feita por um filho dele, se feita com sinceridade, Deus, ele não rejeita oração. E ele vem dando a resposta. Volto a lembrar que o simples fato da gente ter a Deus para orar já é resposta de oração. Lembrando que as pessoas, em regra, sofrem nos vazios da vida porque não tem a quem se apegar, não tem a quem recorrer. E nós somos privilegiados e temos. Por que eu estou falando isso? Vai fazer sentido agora que nós vamos entrar na devoção e piedade no livro dos Salmos. Vamos conversar bastante a esse respeito para que faça sentido para os irmãos o conteúdo desse livro. E eu vou falar aqui rapidinho com vocês de um artigo do Kevin DeYoung, que ele escreveu aí para o site lá, para o Voltemos ao Evangelho, falando a respeito do livro do Mark Dever, lembra? Marcas de uma igreja saudável, tal. Ele faz um artigo falando das 9 marcas de uma igreja doente. E é interessante que a gente pode concordar com ele piamente
no que ele fala a respeito disso. Porque ele fala que uma igreja, hoje, doente, ela não é doente por falta de pregação. Por que ele diz isso? Porque pregação, tem pregação boa. E tem muita igreja boa, tem muito pregador bom. Quando eu digo bom, no aspecto humano, mais dedicado ao que está fazendo diante de Deus. O problema é as pessoas procurarem ouvirem essas pessoas e não ouvirem a quantidade de coisa que não serve para nada, que não presta, que é a maioria que tem por aí. Mas que tem pregação boa? Tem, e nós temos ótimos pregadores brasileiros e estrangeiros. Tranquilo. A doença da igreja não está em falta de louvor. A igreja tem louvor e tem louvor bastante. Tem inários conceituados, cantor cristão, HCC, tem aí harpa cristã, os irmãozinhos de linha pentecostal, e tantos outros inários, músicas contemporâneas, totalmente inspirativas, bíblicas, fundamentadas, que são deliciosas de ouvir. Não é o problema, acredito hoje, da igreja, louvor e exposição bíblica. Agora, oração. Esse é o grande problema. A Europa, quando parou de orar, pode perceber, gente, o que aconteceu com as igrejas cristãs na Europa. Quando a América parou de orar, veja o que aconteceu. E o Brasil, de alguns anos para cá, vem extinguindo cultos de oração, reuniões de oração. A oração vai ficando para segundo plano e a gente dedica muito mais a termos boas músicas, boas canções, cultos que ficam 1h30, 2 horas só de louvor e pouco tempo de palavra. Mas percebam que a oração foi sendo relegada e continua sendo relegada a um segundo plano na vida de cada um de nós como cristãos e da igreja. E pensando nisso, eu disse lá que tem oração irracional, oração que funciona, que Deus nos responde, que a doença hoje do cristão pessoal e como igreja constituída, ela está ligada a uma falta de oração. Aí, nos meus estudos, pegando vários autores ali, eu cheguei a esse diagnóstico. O diagnóstico bíblico para nós, para a igreja contemporânea, ele é assustador, mas não é só para nós, veio para as anteriores a nós também. Nós não estamos doentes, nós somos doentes. Nós somos doentes espiritualmente falando. A nossa doença, ela é grave. Se não tratada e resolvida, ela leva à morte, e uma morte extremamente grave e eterna. É óbvio que a nossa doença é o pecado, estou falando em aspecto aqui espiritual. Todos nós, com a raiz do pecado em nossa alma, nós já somos adoecidos e, consequentemente, nós precisamos tratar dessa doença na nossa vida, para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor e para que a gente, é óbvio, não sofra as consequências disso. Então, eu queria partir desse pressuposto também com vocês, de reconhecer nossa condição humana, de que nós somos doentes. Porém, Deus sabe de tudo isso, não é nenhuma novidade lá no trono de graça de Deus. Deus sabe tudo isso. O Salmo 103 diz claramente que Deus conhece nossa estrutura, sabe que nós somos pó, porque foi Ele que nos fez, e Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, porque Ele sabe quem nós somos. Então, quando me soa isso ao ouvido, quando eu vejo, por exemplo, uma declaração dessa de Deus no meu coração, me traz um alívio muito grande saber que Deus sonda, conhece na intimidade a nossa vida enquanto filhos dele. Nós somos doentes. E por saber disso, é muito interessante o que Deus faz na nossa vida. Por saber do nosso adoecimento, Deus, ele nos reservou um livro na Bíblia para tratar disso. E quais são os nossos adoecimentos por conta do pecado? Incredulidade. Seja honesto, qual de nós não clama uma coisa para Deus, mas no fundo fica com uma duvidazinha de que aquilo vai acontecer mesmo? Você vai orar para o enfermo em fase terminal, você ora pela cura, mas no fundo você fica até com, será que vai curar mesmo? Não, acho que não vai. Então a gente tem um pouco disso, porque nossa natureza, ela é assim caída. A ingratidão, gente, gratidão não é natural, até falamos aqui em outro momento, gratidão ela é disciplina, ela é treinada, ela é praticada. Nossa doença nos leva a sermos reclamões de tudo. Para a gente agradecer, tem que praticar, tem que treinar.
A adoração a Deus com alegria, ela vem no primeiro amor e bomba por algum tempo, mais para uns, menos para outros, mas com o tempo vem o cansaço, vem as dúvidas, vem as dificuldades com os irmãos, e essa alegria vai passando a tal ponto de muitos crentes irem à igreja meramente para cumprir uma obrigação, para cumprir uma regra, uma religiosidade mecânica, ritualística. Você vai ver pessoas orando, especialmente antes de refeição, oração mecânica. Fala sempre a mesma coisa. Deus, que não falte na mesa do órfão, da viúva. Deus, que não falte em nosso lar. Toda essa oração prontinha, bonitinha, mas que foge daquele abrir o coração, daquela sinceridade, daquele bate-papo de pai para filho. Quer ver uma marca da doença nossa? Indisposição para ler a Bíblia. E às vezes a gente se pega nisso, tendo que lutar para ler a Bíblia com tempo e com qualidade, para extrair dela o que Deus quer falar com a gente. Um coração muitas vezes endurecido para se arrepender. A gente conhece pessoas que você pensa, esse aí é impossível, esse aí só Deus para dar jeito, e às vezes a gente pensa que nem Deus dá jeito em fulano. Bom, coração duro como pedra, como ferro, como pera de sino, como se diz lá em Pernambuco. A marca da nossa doença, muitas vezes, deixa a gente em perfeita solidão, no meio de pessoas, junto com gente, mas o coração numa solidão. Um medo terrível. Meu Deus, o que vai acontecer agora? Atentado na Rússia, talvez chegue aí a 200 de pessoas mortas. E o mais interessante, estão falando que era uma reunião cristã, até criança morreu. Gente, que negócio mexendo no coração das pessoas para justificar um ataque mais massivo, mas será que não foi mesmo? Mas, de qualquer maneira, isso mexe, deixa o medo nas pessoas. E gente desesperada, o tanto que tem. Desespero porque perdeu o emprego, desespero porque perdeu um ente querido, desespero porque tem alguém num hospital e a gente fica no pânico com aquilo. Gente desiludida aos montes, a gente encontra por aí, desiludida com o casamento, desiludida até mesmo com o trabalho, num pico de estresse, querendo assim uma mudança de chave, uma virada, tristeza, que é um fator externo que acontece, que tira a gente daquele estado de alegria. A gente vive isso com muita constância, fora o orgulho, hipocrisia, tem um punhado de outros males que vêm sobre a nossa vida. Então, esses são só algumas marcas que vêm por conta do nosso pecado, nossa doença. Agora, um dos mais relevantes, tudo isso que eu falei, é com certeza a gratidão. Os salmos, os 150 salmos da Bíblia, eles têm como uma palavra meio que de ordem, ou muito frequente nos salmos, que é a palavra gratidão. O salmista sempre agradecendo por uma coisa que aconteceu, ou o que eu reputo mais lindo do saltério, queridos irmãos. Que, olha, demorei anos para achar isso e entender. A coisa mais linda do saltério, especialmente Davi ele pede para Deus muita coisa, mas ele agradece a Deus por aquilo que nem aconteceu ainda. Ele agradece, ele presta um louvor de gratidão a Deus por aquilo que ele pediu, já na certeza de que Deus vai responder. É uma gratidão por algo que ainda nem aconteceu. Até recentemente ficou rolando nas redes sociais aí, aquele jargãozinho, não, saudade do que eu nunca vivi, saudade do que eu nunca vi. Começou a rolar essas coisas. Mas com o salmista, com Davi, teve essa característica muito interessante nos Salmos. Ele ora, mas ele tem uma fé tão viva no Deus que ele crê, que ele já agradece pela bondade, pela misericórdia, pelo que Deus vai fazer, vai honrar, e daqui a pouquinho eu comento um pouquinho alguns salmos desses, para vocês terem uma noção. Agora, qual de nós tem esse hábito de orar pedindo alguma coisa e já agradecendo antecipadamente? A gente não agradece nem depois que acontece. Por quê? Porque agradecer é um defeito nosso do DNA, é fruto do pecado. A gente treina gratidão, porque senão, naturalmente, a gente não agradece. E diante de tudo que acontece na vida, comigo e com vocês, com qualquer pessoa, nós só temos duas opções, duas. Ou a gente agradece ou reclama. Não tem uma terceira opção. Qualquer coisa aconteceu. Choveu. Ou eu agradeço ou eu reclamo.
Esfriou, ou eu agradeço, ou eu reclamo. Ah, tá calor, ou eu agradeço, ou eu reclamo. Ah, passei alguma coisa, perdi alguma coisa, ou agradeço ou reclamo. E o Salmo 50, lá no verso 23, é bem interessante, porque ali Davi diz assim: ó, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, eu acho muito interessante isso. Agradecer, muitas vezes, é um sacrifício que a gente faz. Ah, honra-me, porque reconhece Deus naquela situação. Então, agradecer é dizer, Deus, eu estou te vendo no processo. Eu te reconheço no processo. Deus, eu sei que o Senhor está à frente de tudo. Obrigado. É uma gratidão. E ele diz: e eu mostrarei a salvação ao que anda nos meus caminhos. Então, se a gente tem esse espírito de gratidão diante de Deus, até por aquilo que vai acontecer lá na frente, olha que bacana, Deus, ele mostra, como é que pode dizer? Ele se mostra a nós por meio da fé e vai renovando em nós aquele que ele chama de um ciclo virtuoso. A gente pede alegria, e Deus nos concede alegria cada vez mais. Salmo 37, você vai lembrar, que fala para a gente, entrega o caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ele usa muito esse termo. E também no mesmo Salmo diz, né, agrada-te do Senhor e ele satisfará, é uma promessa, os desejos do seu coração. E esse satisfará os desejos, o que é? É a busca pela felicidade. Você busca felicidade em Deus, Deus te dá felicidade para você buscar mais felicidade nele e ele te dá mais felicidade. É o ciclo virtuoso da vida de um cristão. A gente busca, recebe para buscar mais e renova essa alegria diante de Deus. O que para mim é um privilégio maravilhoso. Mas se liga em mim aqui, ó, ao motivo da escrita desse livro, Remédios para a Alma. Qual o motivo central, a razão de tudo? Deus, ele deu 66 livros na Bíblia. Usou aí pelo menos 40 autores diferentes, de ocupações diferentes, num período aí de pelo menos 1.500, 1.600 anos, para produzir esses 66 livros, como a gente tem eles em mãos. Em todos eles, em todos, é Deus falando com a gente. Então a gente olha para a Bíblia, lê a Bíblia, medita na Bíblia, para ouvir Deus falando com a gente. Essa é a proposta. A vida com Deus, ela é diálogo, não é monólogo. Então, eu falo com Deus por meio da oração, calma, tranquila, alegre, irracional, na dor, no desespero, como eu comentei no início, mas eu ouço Deus, porque é um diálogo. Eu estou falando, estou ouvindo. Por isso que a gente deve ler a Bíblia. E olha que negócio interessante, como a Bíblia é um livro espiritual e é Deus falando com a gente, eu sou um defensor da tese. Se eu vou ler a Bíblia para ouvir Deus falando comigo e depois eu vou orar pelos motivos que eu tenho, minha relação de oração, devocional e tudo mais, eu creio que primeiro a gente deve orar antes mesmo de ler a Bíblia. A gente tem que orar antes mesmo de orar. Porque a questão espiritual, Deus, prepara o meu coração para ouvir o que meus olhos vão enxergar nessas páginas agora. Abre meu entendimento, Deus, fala comigo. Então eu já me preparo para entender, para ouvir, para me colocar ali diante da leitura. Faço a leitura. Aí sim eu oro pelos motivos que eu tenho, variados, conforme for até ouvindo um bom louvor antes, me preparando durante para essa caminhada aí que eu vou ter com Deus. E como que a gente faz para orar, o propósito desse livro, quando as más notícias chegam? Essa é a essência do que a gente vai conversar, do propósito de ter escrito esse livro. Lembra? Salmo 103? Deus conhece a nossa estrutura e ele sabe quem nós somos. Ele sabe que a vida vai tudo bem, mas num dado momento a chavinha vira. A certeza de você dormir bem não é garantia que você vai passar a madrugada bem e acordar bem amanhã. O fato de você estar feliz hoje não garante nem um pouquinho que você vai estar feliz amanhã, porque coisas acontecem na vida de todo mundo, incluindo os filhos de Deus. E a vida, ela gira a chave muito rápido. Do nada,
chega uma ligação de madrugada e você teve um tempo tão gostoso, orou, teve um tempo legal com Deus, sua família, está dormindo tão bem, tão tranquilo, de repente chega uma ligação à madrugada. E quando você atende aquela ligação e alguém chorando do outro lado, meu Deus do céu, desaba tudo. Desaba tudo, você sabe, meu Deus, lá vem. Aí você começa a pensar em quem pode ser a respeito daquela notícia. O teu coração vira completamente. Notícia de luto, todos nós temos e teremos na vida. Muitos já tivemos e vamos ter enquanto a gente está vivo. Tem um autor, Samuel, que eu gosto demais, né, quando ele diz isso, que viver, gente, é ser surpreendido o tempo todo, pelo amor e pela dor. Viver é ser surpreendido pelo amor e pela dor. Pelo amor, a maioria dos momentos, graças a Deus. Mas de vez em quando, pela dor, é isso que faz a gente estar vivo. Os mortos não sentem nada, os mortos não sentem dor. Lembra aquela frase do C.S. Lewis para o jovem que a gente comentou num outro momento aqui, né? O morto não sente nada. Então, na vida, essas surpresas chegam. E elas chegam em forma de má notícia. Seja uma ligação fora de hora, seja uma dor fora de hora, um exame feito e apalpado que percebe que tem alguma coisa que não deveria estar ali na gente, naquela parte do corpo, seja no diagnóstico, quando o médico olha para você, fecha a cara, balança a cabeça, meneia a cabeça e diz, olha, é sério, é grave. Ou pior, quando você trata daquela doença grave, daquela forma tão difícil, químio, por exemplo, e depois você vai num retorno com o médico, ele lê os exames, você está doido para ele falar, olha, melhorou, resolveu, e ele fala assim, não, a doença evoluiu. E normalmente vem na sequência aquela pergunta, quanto tempo eu tenho? E a resposta geralmente vem em meses, 3, 6. Gente, não é fácil. É uma notícia difícil. Para alguém que sustenta a casa e perde o emprego. E já passou dos 40, dos 50 anos de idade. E até conseguiu um padrão de vida razoável. E ele perde o emprego e sabe das dificuldades que ele vai ter para conseguir outro ou manter o mesmo padrão. É uma notícia terrível para muitas e muitas pessoas ter que receber um negócio desse. Eu estou citando só alguns casos, mas a gente tem muitos e muitos outros. E Deus, ele sabe, Deus na sua soberania, ele sabe que nós somos frágeis e que nós receberemos durante a vida más notícias. E ele sabe que quando receber más notícias, a gente não sabe fazer mais nada, inclusive orar. Nós não temos mais nem coragem para orar, não temos palavras para orar, disposição para orar, porque outros sentimentos vêm feito um turbilhão na nossa vida. Martinho Lutero, que é o nosso grande reformador, né? Ele tem essa frase que você está vendo aí que eu acho fantástica. Ele recebia uma má notícia e ele sempre dizia assim, ó, vou cantar um salmo e envergonhar o diabo. Eu vou ali cantar um salmo. Mas ele falava isso, não é poético, não. O que ele estava querendo dizer é, eu não consigo nem falar com Deus palavras minhas próprias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar com Deus usando palavras do próprio Deus. Eu vou recorrer aos salmos para falar com Deus aquilo que Deus, Ele mesmo, me concedeu. Naquele tempo, gente, ou não só dele, mas se você voltar lá atrás, nos tempos de Jesus, né, orar não era tão simples como a gente pensa. A oração, ela era muito questionada. O próprio Jesus bateu muito forte nessa questão de oração, comparando a questão de fariseu, publicano, pecadores, porque a oração deles era extremamente formal, em forma de discurso mesmo, 3 vezes ao dia ou até mais vezes, de forma ritualística, muitas vezes nos cantos das praças, nas esquinas, eram longas, longas e repetitivas, sem fim, era o cumprimento de uma formalidade, como hoje a gente vê muito, a oração islâmica tem aquelas formalidades, ou a oração aí dos católicos, que a gente olha e percebe o quanto elas são repetitivas, cansativas, e no caso deles, era uma oração muito orgulhosa. Há quem diga, né, e muitos escrevem sobre isso, que a oração farisaica, ele agradecia a Deus por não ser escravo, não ser gentil e não ser mulher, fazia parte da gratidão dele. Ele orava falando isso para Deus e falava batendo no peito, como a gente vê na parábola de Jesus contando para nós do fariseu e do publicano orando na sinagoga.
Uma hora com a cabeça levantada, batendo no peito orgulhoso, entra exaltado e sai humilhado. O publicano, coitadinho, entra ali humilhado, cabecinha baixa, batendo no peito, mas dizendo: tem misericórdia de mim, pecador, e ele sai dali exaltado. Mas saber disso é importante. Estamos aqui no Clube da Bíblia, assim passa o tempo que estudando a palavra de Deus, mas eu gosto de aplicar tudo isso para nós, né? Porque eu tenho que trazer para a minha realidade. John Bunyan, que é o autor do Peregrino, John Bunyan ele tem uma frase, o John Bunyan ficou preso mais de 10 anos por pregar o evangelho. John Bunyan pagou um preço muito alto por ser um cristão, por ser um filho de Deus. Olha, um homem que passa 10 anos no cárcere por amar a palavra de Deus e sem as condições que tem hoje nas cadeias, que é uma maravilha, até se discute uma saidinha da hoje, que o cadeia é uma maravilha, especialmente aqui no Brasil, mas para o período dele, dificílimo. E ele diz algo assim que eu falo fantástico. Quão longe estão de se parecer as orações da maioria dos homens com a verdadeira oração que sobe ao trono de Deus. Quantas vezes a nossa oração, gente, ela pode estar sendo formal, ritualística. Vou ser sincero com os irmãos, nesse tempo meu de caminhada cristã, quando eu assim, estou junto, em grupo, e ouço oração que é muito formatadinha, muito repetitiva, muito cópia, percebe que aquela oração, que é oração muito metódica, não aquela oração, não me traz uma alegria no coração, não me traz um alívio, de verdade, abrindo para vocês aqui. Aquela oração que usa frases prontas, palavras prontas, como eu mencionei agora, antes de uma refeição, aquelas orações são feitas na igreja, se você pedir por irmãozinho orar no culto, ele vai orar todo domingo do mesmo jeito. O começo é o mesmo, o meio é o mesmo, o final é o mesmo, ele só intermeia outras coisas ali, mas é sempre igualzinho, a forma de se referir a Deus, a forma do que está pedindo, do que está agradecendo a Deus, tudo segue um padrãozinho. E é um cuidado que a gente tem que ter, porque qualquer um de nós pode cair nesse mesmo erro. E só para ilustrar o que eu estou falando com vocês, eu peguei aqui 4 ou 5 dos maiores teólogos e pastores aí da nossa época. Peguei esses 4 aí para falar com vocês, que são nomes reconhecidíssimos, que a gente vai saber exatamente. A. W. Tozer, lê a biografia desse homem, os livros dele, aquele fininho A Procura de Deus, que tem uma corsinha na frente, não um Corsa o carro, mas a corsinha, o bichinho lá, né? Ó, pai, que livro maravilhoso, eu ganhei no velório esse livro, que eles distribuíram para quem foi no velório da menina crente que tinha morrido. Rapaz, ele abençoou minha vida demais. Até hoje eu tenho ele e de vez em quando eu recorro à leiturinha dele. Amo esse livro. A W. Tozer foi um pastor humilde demais, nem carro ele tinha. Ele se recusava a ter. Foi um homem que dedicou muitas e muitas horas de oração diária. O Spurgeon, que a gente tanto conhece, pô, morreu jovem, morrer com 50 e poucos anos é muito jovem, mas morreu lutando com dor por tudo quanto é lado, gota, esses artrite, artrose, ele tinha tudo isso, cólica renal ele tinha, e o pior, uma depressão profunda que muitas vezes ele ficava a semana inteira trancado no quarto, só saía para pregar para sua congregação de milhares de pessoas. Spurgeon, ele morre deprimido. Quando a gente pensa em Bonhoeffer, esse mais à direita aí, que faleceu na Segunda Guerra Mundial, faltando uma semana para acabar a guerra, Bonhoeffer dedicava muitas e muitas horas dele em oração, tanto no presídio, nos campos de concentração, que eles ficavam mudando ele de um para o outro, ou mesmo no tempo que ele pastoreava a igreja ali na Alemanha, ele dedicou muito tempo de oração para que Deus derrubasse o nazismo, Deus preservasse a vida das pessoas. Ele fez muito. E Hudson Taylor, esse senhor barbudo vestido de chinês, esse homem ficou mais de 40 anos na China como missionário, se vestia igual um chinês, tentou adotar os hábitos chineses, e a biografia dele fala que todos os dias a China amanhecia com esse homem de joelho orando, e à noite estava ele orando de novo, pedindo a conversão dos chineses. Pessoas que são exemplos maravilhosos, mas todos eles têm em comum em sua biografia. Recentemente eu li a do Metachas, falando aqui de Bonhoeffer, e fala isso. Todos eles sentiram vergonha da vida de oração, angústia com relação às orações que faziam e a falta delas, a falta de qualidade, frustração e insatisfação. Todos eles lutaram com a sua vida de oração. E é um dos motivos que eu não consigo me dar o direito de achar que eu tenho uma vida digna de oração com Deus, que eu oro bastante, que eu oro o suficiente, que eu tenho... Não.
Se homens como esses enfrentam essas dificuldades, imaginam nós, gente, que vivemos a era da distração. Eles não tinham distrações, eles eram focados, mas nós temos distrações demais, tudo para nos roubar dessa qualidade de oração. E esses homens dignamente dedicaram a sua vida. Agora, para a gente voltar para o livro, a grande pergunta do livro, que é feita aqui para a gente responder: como agir? Eu estou falando de oração, como agir diante de Deus, quando nós não sabemos o que fazer. E quando isso acontece? Quando foge da normalidade. Quando o sentimento é negativo, quando é um medo, quando é um desespero, quando é uma angústia. O que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Não é aquela oração tranquila. Jesus deu até o método de orar, lá em Mateus capítulo 6, mas numa situação de normalidade. A gente pede o pão de cada dia, que é necessidade, o perdão a nós e dos nossos ofensores, que também é uma necessidade, e a gente pede proteção, inclusive, de nós mesmos. Livra-nos do mal, oração do Pai Nosso. Mas a resposta que eu tento dar no livro, e busco trazer no livro para vocês, é o que fazer, ou como agir quando não sabemos o que fazer. E a resposta é essa: fale com Deus usando palavras do próprio Deus. Ore a Deus usando palavras do próprio Deus. O que é o saltério? Dos 66 livros, todos são Deus falando com a gente. No saltério é diferente. É Deus falando com a gente, mas usando palavras de homens que falaram com ele, inspirado por ele. Olha que interessante. No Salmo, são palavras de homens a Deus que servem para nós falarmos com Deus usando palavras do próprio Deus. Não sei você o que você pensa disso, mas eu acho isso lindo demais da conta. Mas bonito demais, porque nós podemos falar com Deus em momentos que fogem da normalidade, usando a palavra do próprio Deus, do jeito que Deus quer se revelar. O Saltério ele é composto aí por 5 livros, separado em 5 que foram unificados nos 150 que a gente tem. Se Deus permitir, minha proposta é esboçar todos os 5 livros e formar um box desses livros. Pela graça de Deus, já cheguei no 3º livro, faltam ainda os outros 2, e a minha ideia é, a cada 2 anos, lançar um, até lá na frente conseguir completar esse livro. Então, esse que a gente tem na mão é o primeiro deles. Eu não quis escrever todos porque fica extenso demais. Olha o tamanho dele aqui, para você ter uma ideia. Mas é muito, muito gostoso mergulhar nos Salmos e entender o que Deus quer falar através dele. Por que que Deus manda a gente fazer isso? Porque existe um princípio fantástico de memorização, que é a oração lembrada, a oração memorizada. O Franklin Ferreira, ele fala muito disso, escreve sobre isso, que é você memorizar orações para quando você não tiver condição nenhuma, automaticamente você conseguir fazer isso. Se você olhar palavras de alguns grandes teólogos de antigamente, o Lewis Bailey diz, né, que a gente deve cantar para Deus, e salmos são músicas poéticas, toda música é poética, óbvio, né? Cantar para Deus usando palavras do próprio Deus, e devemos usar o saltério, você vai ver na tela, vai aparecer para você, de maneira frequente para você memorizar. Essa é a ideia. Ó, Jerônimo, pai da igreja, aí, autor da Vulgata, olha o que ele diz, né? Na época dele, ouvia-se o cântico dos salmos nas lavouras e nos quintais. As pessoas cantavam salmos, as crianças aprendiam por meio da música, porque música tem esse poder, né? E memorizar é fundamental, porque nos momentos de crise, a oração que a gente vai fazer a Deus, elas são orações lembradas, decoradas. Já percebeu lá em Jonas capítulo 2, como foi a oração de Jonas no ventre do peixe? Ali fala um trecho da oração dele, mas é claro que ele orou bastante, ele ficou um bom tempo lá dentro. Mas a oração dele, toda, se você reparar, ele cita salmos. Nada é original na oração de Jonas. Ele cita salmos. Salmo 18 aparece muito. Depois você olha lá no capítulo 2 de Jonas, a oração que ele fez. Inteirinha. Tem nada de originalidade. Tudo é lembrança dos salmos.
E o exemplo, para mim, maior, Jesus, a última frase de Jesus na cruz, antes de morrer. Semana que vem é Páscoa. A última frase de Jesus, qual foi? O Salmo 22. Antes de dizer tetelestai, está consumado, o que foi que ele disse? Eli, Eli, lama sabachthani, ou Deus meu, porque me desamparaste, que é o começo do Salmo 22. Não é um salmo triste, é um salmo de vitória. Começa com a perda, completa do meio para frente com a vitória do Messias, é um salmo messiânico. Eu imagino os ouvintes, a plateia, ouvindo Jesus pronunciar esse começo do Salmo 22 e pensarem assim, colocar a mão no rosto e falar, nossa, é verdade, salmo messiânico, olha, esse homem é Deus mesmo, porque ele faz para poder mostrar isso para eles. E eu gosto sempre de citar nas minhas falas, né, a oração lembrada, a importância delas, eu cito muito Agostinho e Lutero, porque os dois têm um hábito muito interessante, tiveram nesse hábito. Eles pediram para as esposas dele colocarem faixas, cartazes, com salmos no quarto deles no momento de morte, no leito de morte deles. Tipo no teto, na parede, para que eles morressem falando salmos, meditando no salmo, memorizando os salmos. Olha que interessante. Já acabou o período de produção deles literária, de pregações, eles sabem que eles vão sair daquele quarto para um caixão, mas, no entanto, eles pedem isso. É óbvio que o de Agostinho foram salmos penitenciais, onde o principal é o 51, né? O salmo de pedido de perdão pela vida imoral que ele teve, ele carregava muito isso, né? E Lutero já colocava ali frase do tipo, Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito, recebe o meu espírito. Mas a ideia que eu quero passar para vocês é a importância de se memorizar os salmos, conhecer os salmos de maneira profunda. E qual é a proposta, então, desse livro? É que eles sejam usados de forma devocional. Não ler um por dia, até porque não dá. Cada salmo aqui eu esboço em 10, 15 páginas. Então, não é uma coisa que você pega de manhã e lê, você vai acabar lendo, mas a ideia é que você leia pelo menos durante a semana. Seja um devocional semanal, que você vai ter aqui 42 salmos, que você vai caminhar com eles, porque tem um que eu falo de gratidão, você vai caminhar com ele durante todo o ano, usando ele como devocional, como um método devocional. Por isso que o nome dele é Os Salmos como forma de terapia diária. Por quê? Eu tenho minha caixinha de remédio em casa, deu dor de cabeça, eu vou lá e pego um remédio para dor de cabeça, uma aspirina, me deu alguma indisposição estomacal, eu tenho um remedinho para isso, eu tenho um remedinho para isso. A ideia dos salmos é estar em casa como uma caixinha de remédio, que a gente possa recorrer nos momentos da vida. E o Bounds, né, que para mim é o maior autor sobre oração, embora o livro dele é pequeno em tamanho, mas gigante em conteúdo. Aliás, tinha até um aqui, facinho, que já não estou vendo mais ele, já deve ter guardado, minha esposa ter guardado ele, mas estava aqui, bem facinho, do Bounds, que é o poder de uma vida de oração. Estou procurando ver se eu vejo ele aqui. Mas é um livro, gente do céu, se você não leu, você tem que ler, eu tinha que achar aqui para te mostrar. Vocês conhecem esse livro do Bounds? Conhece O Poder de uma Vida de Oração? Conheceu, professor? Você, né, tá vendo aí, né, que é um cátedra do assunto, né? Mas aqui tá aqui em algum lugar, mas ó, tudo bem. Depois vocês procuram na internet aí, gente, que é leitura obrigatória. Livro, ó, acho que a gente nunca ora direito sem ler esse livro. É maravilhoso demais e vale a pena para a sua vida. Então, o Baldes, ele mesmo falou, né, que os homens que fizeram muito para Deus, né, o Arthur falando aqui do John Wesley, né, os homens que mais fizeram para Deus são aqueles que oraram pela manhã, que empregaram um tempo. Bounds, ele fala isso, né? Porque de manhã você está com a mente totalmente livre, tranquila, então você pode dedicar melhor momento ali diante de Deus, sem nada que te interrompa, nada que te atrapalhe e que fique roubando ali a sua atenção. Então, a ideia desse livro dos Salmos é que você tenha um tempo devocional, que você pare, que você venha e dê uma boa olhada nele, porque para fazer um devocional bom, a gente tem um tripé, que você vai ver no próximo slide aí, que a gente chama de o tripé fundamental de uma vida de devocional com Deus. Esse tripé, ele exige que a gente tenha um horário determinado, para a gente todos os dias, um horário certo que a gente faça isso, porque se eu não botar um horário, eu não boto uma rotina, eu acabo não fazendo, acaba passando batido.
Além do horário, um local apropriado para fazer isso. O quarto de guerra ficou famoso no filme, o cantinho de guerra, a almofada, seja lá o que for, mas o meu lugar, horário, local e o método. O método é aquilo que eu vou usar para poder orar, para poder falar com Deus, e esse método é aquilo que eu vou escrever para poder lembrar na hora de orar. Eu vou escrever e vou orar pelo quê? Porque se você fala, vou orar por tal coisa, por alguém, fique confiando na memória, a gente esquece até onde põe a chave, a gente esquece até, ó, sai da cama, pegar uma coisa, esquece que foi pegar, se for duas coisas, leva só uma, esquece a outra, imagina os motivos. Então a ideia é ter um planejamento devocional, antes de ler a palavra de Deus, eu gosto de pensar isso, adore a Deus louvando, prepare o seu coração por meio de um louvor, antes de você ler a Bíblia, ler o devocional e orar, adore a Deus louvando, o próprio Davi, ele fala, né, que a oração, esse louvor, ele quer adorar a Deus, ele quer cantar a Deus. Tanto é que ele cantou muito, quase metade do saltério aí é de autoria dele. Eu acho que mais da metade, porque tem muitos aí que a gente não sabe nem a autoria, né? Mas eu reputo que muitos são de Davi também. Mas esse homem, ele queria o quê? Adorar a Deus cantando, louvando e orar antes. Orar antes de tudo, inclusive antes de orar, antes de ler, antes de meditar, e aí sim encerrar por meio de uma oração aquele seu tempo. A ideia do livro é nos trazer para essa reflexão, é nos trazer para pensar nisso. E pegando aqui a frase do Bounds, né, que os homens que mais fizeram, né, por Deus nesse mundo foram os que logo cedo estavam de joelhos, como bem lembrou John Wesley era assim, John Wesley tinha uma vida de oração fantástica e algumas frases muito efeitas. Depois de fazer o devocional, de orar e tudo mais, antes de sair de casa, ele prestava continência e olhava para o céu. John Wesley era um militarzão e falava assim, Deus, qual é a missão para hoje? Estou pronto. E ele saía. Gente, Deus, lógico, né, que Deus usa pessoas assim, né? Uma dedicação dessa, pô, e qual de nós lembra de sair de casa e falar assim, Deus, qual é a minha missão para hoje? Ou como aquela senhora do filme Quarto de Guerra, né, que ela fala no final, Deus, manda mais uma, aquela senhora negra, naquela oração tão bela do finalzinho, né? E a gente não lembra desses detalhes. Pode ver, vocês, a gente não tem esse hábito, né, de sair de manhã e pensar assim, Deus, quem, né? É igualzinho a nós, Samuel, idêntico. Quem, né, que isso vai colocar no meu caminho? Deus coloca um no meu caminho, Deus me ajude a abençoar alguém e tal. Mas os que mais fizeram, né, estavam de manhã de joelhos. Porque eu coloquei uma frase na sequência ainda, se Deus não for a primeira coisa em nosso pensamento, esforço pela manhã, que na verdade não é frase minha, é dele, né, ele ficará em último lugar no resto do dia, porque a gente sabe que é fato. E ele também diz, ó, o coração que tarda em buscar a Deus pela manhã, perdeu o apetite por ele, porque durante o dia, os apetites são muitos em nossa volta, que vão roubar de nós a atenção. E Davi, no Salmo 57, é muito interessante, que ele fala para Deus assim, Deus, eu estou com tanta vontade de cantar e de orar, que eu quero acordar a alva. Olha, rapaz, o Davi acho que acordava de madrugadinha, falou assim, Deus, eu quero que o dia amanheça comigo, orando e te louvando. Já imaginou se a gente tivesse esse comportamento? Mas é claro que no tempo deles não tinha internet, nem televisão, nem jogo de futebol para dormir tarde da noite. E também não tinha essa agenda que a gente tem de compromisso. Então eles dormiam com as galinhas, literalmente, e levantavam de madrugada. Mas eis aí um hábito muito bom para a gente pensar também em adotar. Então, você tem a necessidade de um devocional e a proposta do livro é que a gente tenha essa como método para a nossa vida, para que a gente consiga prevenir adoecimento ou tratar quando eles acontecerem. A ideia, então, do Salmo, do livro mesmo, é provocar em nós uma leitura diária, semanal, buscando nele, em cada salmo, motivos para prevenir, porque a grande máxima de qualquer tipo de doença, física ou emocional, é a prevenção. O melhor remédio é a prevenção, sempre. Então, a ideia é que a gente fica sempre se medicando nele para que a gente previna adoecimento. Talvez, tipo assim, esse salmo ser um suplemento alimentar, porque a gente toma suplemento para não adoecer. Essa é a proposta. E remédio para tratar a doença. Então, ele tem dois propósitos: ser um suplemento alimentar para nos fortalecer e não adoecer, mas adoeceu, a gente se tratar. Ou a gente, sabendo as ferramentas,
poder abençoar outras pessoas que já adoeceram ou que não se preveniram ou coisa e tal. A ideia é que ele traga para nós conhecimento e ferramentas que nos ajude a ser assim. Vou te dar um exemplo, e se você tiver fácil e puder dar uma olhadinha, vou dar um exemplo para você de prevenção e tratamento que o Saltério nos fornece. Lá no Salmo de número 3, no Salmo de número 3, que é o primeiro da sequência aí de autoria de Davi, né, no Saltério, ele está fugindo do próprio filho, Absalão, que tomou o poder, aquela situação toda, que gerou uma vergonha, um desgaste, ele sai deserto adentro aí, tem várias circunstâncias ali, e é muito interessante que, em meio a uma perseguição, a uma vergonha, uma dificuldade, dificilmente a gente tem paz para orar ou para buscar ali a presença de Deus. Mas olha o que Davi fala lá no verso 5 do capítulo 3, do Salmo 3, perdão. 5. Eu me deito, durmo e acordo de novo, porque o Senhor me protege. Olha só, Davi não tinha medo. Embora tudo aquilo acontecesse, embora tenha Absalão, e ele conhecia o filho melhor do que ninguém, dizem que Absalão herdou o temperamento dele, e ele tinha medo dessa circunstância de Absalão, era só o exército de Absalão vir pelo deserto ali, e Davi seria uma vítima fácil, mas ele diz, eu não tenho medo, eu durmo, ó, eu me deito e durmo, eu não tenho insônia. Mas olha o segredo no verso anterior, por que ele faz isso? Versículo 4. Por quê? Porque eu peço ajuda ao Senhor e ele me responde. Qual o segredo de Davi para dormir bem? Ele orava. Olha que situação, né? Olha que prevenção, né? Ele orava. E às vezes, por que que nós muitas não dormimos tão bem? Porque a mente enche de tanta coisa que você vai para o subconsciente no sono, ela vai processar tudo aquilo. Então ele diz, ó, eu escutar, melhor, eu oro, e lá no versículo 3, olha o anterior, porque o Senhor é escudo que me protege, que me honra e que me dá esperança. Então, você tem uma prevenção para dormir bem, ter um sono de qualidade, a gente sabe aí, né, da influência que tem o sono na vida das pessoas, que libera, como é que chama, Val, aquela substância que quando dorme? Hein, Val? Val, quando a gente dorme, qual é aquela substância boa que a gente falou? Pergunta para a Val aqui, minha esposa. Melatonina. Então, quando você dorme, melatonina, aquela psicóloga trabalha nessa área aqui, né, não entende bem, mas o sono é fundamental, ó, Davi sabia disso. Mas no momento de dificuldade, não dá no momento no palácio, tranquilinho, sossegado na vida, mas o mesmo Davi, ele nos dá remédios fantásticos quando a gente está angustiado pelo pecado, por ter cometido um pecado, envergonhado Deus. Aí que ele dá o remédio para a gente? Salmo 51. Salmo 51 é maravilhoso. O salmo do perdão, do pedido de perdão, onde Davi ele se vira para Deus mesmo e clama para que a compaixão de Deus esteja sobre a vida dele. Quando ele fala, tem compaixão de mim, ó Deus, pela sua grande misericórdia, apaga os meus pecados, lava, mas para isso, no verso 3, ele diz, eu reconheço os meus erros. Diz Deus, eu sei que eu pequei, Deus, então me perdoa, lava os meus pecados. E ele vai dizer nesse salmo que ele estava doente por causa disso, os ossos doíam. Alívio, quem não quer alívio, gente, diante de uma pressão na vida? Salmo 32. Salmo 32 é maravilhoso quando fala do alívio que vem de Deus. Vou até pegar aqui para a gente dar uma olhadinha lá, ele fala como é feliz, é o bem-aventurado aqui do Antigo Testamento, né? A pessoa que foi perdoada. A versão que eu estou usando aqui, ela usa uma palavra bem legal, né? Feliz é a pessoa que foi perdoada pelo mal que fez e que os seus pecados foram apagados. Feliz é a pessoa que o Senhor considera inocente e não há maldade. Eu gosto dessa versão aqui, ela é uma versão simples, mas é muito bonita. Gente, a maioria das pessoas à nossa volta lutam com isso, sofrem com isso, adoecem por falta de perdão mata. Eu me lembro de uma ocorrência minha, que eu atendi, isso foi lá em São Paulo, na capital, foi muito triste, era um pai que morava sozinho, numa casa simplesinha com o filho drogado, daqueles de Cracolândia, ia para dó, ficava 3, 4 dias, uma semana fora, voltava, e
Tudo que tinha na casa, o rapaz trocou por droga, tudo, não tinha mais nada na casa do homem, né? Aí o rapaz começou a pedir dinheiro pro pai, pedir dinheiro pro pai, o pai dava, não tinha, dava. Aí começou a bater no pai por causa do dinheiro. Vai bater mesmo, espancar o velhinho. A velhinho dava o dinheiro, ele ia, ficava uns dias fora e voltava. Num belo dia desse espancamento, o velho não aguentou. Ele pegou uma arma que ele tinha e deu um tiro no próprio filho. Matou esse filho, foi preso. Isso que foi muito televisão na época, passou na televisão. E quando ele foi para a cadeia, ele não conseguia comer, não conseguia beber, ele simplesmente se fechou no mundo dele. Se não me engano, foram 5 ou 6 dias depois, foram lá levar comida, ele estava morto na cela. E a causa morte? Desgosto, desânimo, vazio, remorso, culpa, tudo isso que vem num coração. E as pessoas, né, estão por aí como aquela ovelha perdida das 100, como aquela dracma perdida das 10, como aquele filho pródigo perdido, precisando ser encontrados aí pelo nosso Jesus, né? E o Salmo, ele dá essas ferramentas para a pessoa ter um encontro com Deus, entender que é em Deus que a solução ela vem. Muitas vezes a pessoa precisa de proteção, está desesperada, preocupada, assustada em algum lugar. Pô, o Salmo 91, de fato, é um salmo lindo de proteção, do quanto Deus guarda, protege seus filhos, não dessa forma de ficar aberta na estante ali, a pessoa fica colocando, né? Mas é um salmo que protege, ou salmo de confiança, renovar nossa confiança em Deus. Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Um salmo que mostra que você pode confiar em Deus o tempo todo, porque Deus ele não dorme, ele é um guarda que vigia a nossa vida particular 24 horas, ele não dorme e nem sequer cochila, ele está atento o tempo inteiro para cuidar, para proteger, para abençoar a vida dos seus filhos. É um remédio quando a gente está nessas situações de medo, de preocupação, precisando aí do cuidado de Deus. E tem salmo também, Samuel, isso se aplica bem para você, tá? O salmo do idoso, quando tiver velhinho, quando as forças se vão, né? Tem o Salmo 71, que Davi, aqui no caso é ele, já no finalzinho da vida, né? Que ele já está ali passando dessa para melhor, que ele fala para Deus, e Deus, não me desampare quando me faltarem as forças, quando eu enfraquecer, Deus, não me desampare, ou seja, a confiança que ele tem no cuidado de Deus, porque a gente sabe o quanto que a melhor idade, né? Quando está bem velhinho, as dúvidas que vêm no coração das pessoas, né, que se nós tivermos o privilégio de envelhecermos, né, isso vai acontecer com a gente também, inevitavelmente. Vem esse sentimento, né, na vida. Um tratamento sobre inveja, quando está com inveja da prosperidade dos outros, tem remédio aqui também, Salmo 73, remedião, onde vem aqui Asaf e fala assim, eu quase vacilei, quase abandonei tudo porque eu via o mal se dando bem e o bom se dando mal. Ele fala, pô, não tá certo. O bom aqui no caso era ele, né? Que não estava prosperando como os outros. Ele viu todo mundo ali andando de jatinho particular e ele de jegue de um lugar para o outro. Então ele se incomodou com aquilo. Aí ele dá a solução. Até que eu entrei na casa do Senhor e eu vi o fim deles. E pensei, caramba, então essa prosperidade deles não é bênção, pelo contrário, é maldição, porque o céu deles é só esse aqui. Na morte, eles vão enfrentar a destruição eterna, ou seja, não é bênção nenhuma. Remédios que Deus nos concede, que vem totalmente de graça ao nosso coração. Está precisando desabafar, porque desabafar é uma necessidade, né? Falar é curativo. Salmo 39. Desabafo é uma necessidade. Põe para fora. Falar cura. Guardar adoece. E aqui ele vem e dá essa lição para a gente. Está com medo? Salmo 27. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Salmo 27 é o salmo de quem está com medo de alguma coisa, de alguma situação. Aí ele fala assim, ó, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu vou ter medo? O Senhor é quem defende a minha vida. Eu vou ter medo do quê? Que mal pode me fazer o homem ou qualquer outra circunstância em minha volta? Porque eu não posso ter medo de nada. Aí no versículo 4, eu acho muito lindo, ele fala assim, né? Uma coisa só eu peço ao Senhor e é a que eu mais quero,
que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Remédio para curar a gente desse sentimento, do sentimento do medo, quando a gente está muito feliz, muito alegre, né? Tem o Salmo 18, o Salmo do reconhecimento, o Salmo que ele cantava em aniversário, aniversário do templo, aniversário de vida, tudo, né? Um Salmo que diz, né, que Deus retribui, porque aniversário é retribuição da bênção de Deus, né? Deus nos retribui conforme a pureza das nossas mãos, conforme a justiça, conforme as atitudes que a gente tem. Vem Davi e fala isso pra gente. E tem um que a gente gosta demais, eu sei que vocês também amam muito, o Chester, nosso mentor, voltou, né? Até que, enfim, depois de tanto viajar, o Chester voltou, que é o mundo dos mortais, né? Mas tem um salmo fantástico, que é o Salmo 34, que Deus fala assim para o ser humano, fala, ó, tudo que Deus fala é verdade, é bem assim, fala, prova, testa, paga para ver, paga para ver, e você vai ver se Deus brinca de ser Deus, se ele brinca de abençoar, ou se de fato ele cumpre o que ele promete, pague para ver, entrega a sua vida para ele, pague para ver, e você vai ver se ele não vai te abençoar, por isso que ele fala, provai e vede, que o Senhor é bom. Pode provar, ele é bom. O que ele fala, ele faz. O que ele promete, ele cumpre, porque ele é Deus, ele não é homem. Por isso que Davi fala, estou até com ele aberto aqui, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Terei sempre o louvor em minha boca, porque Deus merece ser louvado, reconhecido todo momento. E ele até chama todo mundo, versículo 3, né? Exaltem ao Senhor comigo, louvem ao Senhor comigo por conta do que ele faz. Versículo 8, provem, vejam como o Senhor é bom. Feliz é aquele que se protege nele. E a palavra abrigo aparece tantas vezes no Salmo. Deus é nosso abrigo, Deus é nosso abrigo bem seguro, presente nos momentos de angústia, de tribulação. Deus está conosco. Está ansioso, Salmo 40, Salmo 41, 42. Porque está batido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, assim como a corça anseia por águas, né? Eu falar isso com Deus assim, ter essa ansiedade boa por Deus, trocar a ansiedade do mundo, das coisas, pela ansiedade de Deus, ou a grande remédio, né? Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O Salmo 37 que eu falei, né? Que agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do seu coração, que é a alegria, né? O ciclo virtuoso. Mas é muito legal nesse salmo que ele fala assim, que o Senhor confirma os passos de um homem bom, de um servo verdadeiro. Deus confirma os passos. Como aquela frase que eu ouvi certa vez, né? E você também deve ter ouvido, que é assim, enquanto você cuida da obra de Deus, Deus cuida dos seus. E ele cuida mesmo. Ele honra. Deus é assim maravilhoso na vida dos seus filhos. Deus confirma os passos de um bom homem, de um bom filho, de uma boa mulher. Nunca vi o justo a passar necessidade, ou o filho dele a mendigar o pão. Olha que promessa linda de Deus, que Deus cumpre, e cumpre de uma maneira tão linda na vida de todos nós. E aqui a gente poderia citar um punhado de outros salmos, mas são salmos que a gente precisa memorizar. É a oração memorizada, a oração lembrada. Para quê? Para que a gente se prepare nos dias bons, para a gente falar com Deus, usando palavras do próprio Deus, nos dias ruins, nos dias difíceis. Essa é a proposta do Saltério, que eu humildemente tentei expressar aqui nesse livro, e creio, ele abençoa a vida daquele que lê, ele abençoa a vida de você que talvez queira presentear alguém que está passando por uma luta, ou que você deseja prevenir. Geralmente a gente vai ler quando passa pela luta, né? Mas a proposta é usar, e como que foi a construção desse livro, né? Como eles são músicas e são poemas, eu faço uma aplicação em cada salmo com canções que são modernas, com canções que são assim bem verdadeiras, para mostrar o poder que a música tem, trazendo a nossa memorização. Então, para cada salmo, eu comunico ele com uma canção gospel e, às vezes, com canções até seculares, para que faça sentido. Eu uso, por exemplo, aquela canção Epitáfio do Titãs, em dado momento.
Lembra? Eu queria ter trabalhado menos, se alegrado menos, né? Quando eles compõem aquela música pensando na morte ali do colega de banda deles que tiveram, o acaso vai nos proteger, né? Olha, eu conto um pouquinho sobre isso. Quando fala de julgamento de Deus, né? Tem salmos de julgamento, eu até cito aquela música Último Julgamento, que foi cantada aí pelo Milionários é Rico. Senta aqui nesse banco pertinho de mim, vamos conversar. Eu acho muito legal esse tipo de aplicação para entender. Então, é um livro que trata do saltério devocional, mas com a linguagem contemporânea, porque foi pensado principalmente nos cristãos que lutam e nos não cristãos que ainda não conhecem o nosso Deus como escudo, como proteção, como aquele que pode responder a todos os nossos anseios. Essa, meus irmãos, é a proposta desse livro, que vai mostrar para a gente tantos ensinos, fala de pessoas boas e pessoas más, fala que Deus castiga, sim, os maus, porque os maus, quando fazem maldade com o Filho de Deus, estão fazendo maldade com o próprio Deus, então não se vingue, deixe na mão de Deus, são imprecatórios, né, de você orar a Deus, pedindo a justiça de Deus sobre alguma situação, enfrentar derrotas na vida, abatimento na vida, como é que a gente lida com isso? E quando está alegre demais, como transbordar essa alegria de forma abençoadora? Essa é a proposta, meus irmãos, desse livro, e eu fico aqui à disposição dos irmãos para qualquer conversa, para qualquer sugestão, para qualquer pergunta, para a gente explorar aí um pouquinho mais, caso vocês queiram, tá bom?